Queria seguir falando um pouco de segurança pública com vocês dois, começando agora pela professora Isabela, a gente que estava falando dos projetos tanto do governo quanto da oposição frente ao tema, mas queria falar da CPI, do crime organizado mais especificamente. A gente tem uma reportagem hoje trazendo justamente falas do presidente da CPI, o Fabiano Contarato, do PT, dizendo que as investigações que vão ser trazidas ali dentro devem atingir políticos e o andar de cima das organizações. O parlamentar, que foi delegado de polícia, garante que o Partido dos Trabalhadores passa por um momento de reflexão sobre a segurança pública e afirma que é possível conciliar um trabalho sério e duro contra os bandidos com defesa dos direitos humanos. A CPI, que a gente sabe, vai ter como vice-presidente o senador Hamilton Mourão. Em mais uma questão que a gente vê aqui, esse equilíbrio, né, professor? Ou a tentativa de equilíbrio na discussão. No discurso, a gente vê muito essa questão de que não é uma coisa de direita, de esquerda, que precisa se juntar às demandas dos dois lados para se discutir, mas é a ver como vai ficar na prática agora, né? Eu acho que a gente pensar, né? Vou falar de novo sobre a eleição de 2026, porque eu acho que a gente vai acabar falando desse tema em quase todas as agendas sobre política, porque essa é a grande questão hoje, né? Inclusive, a corrida presidencial tem ficado cada vez mais alargada, a eleição começa, de fato, no calendário oficial, mas ela, de uma certa forma, já começou, né? Então, a questão da segurança pública, ela é a principal agenda, pelo menos até o momento, para 2026. Eu acho que essa vai ser, de fato, a grande questão, inclusive porque existe uma crítica, né, de que a esquerda tem, enfim, dificuldade em relação a essa agenda e que também tem questões relacionadas, por exemplo, à ideia de que defender direitos humanos, que é um equívoco, né, essa perspectiva de que defender direitos humanos é defender bandido. Eu acho que, nesse caso, qualquer CPI que aconteça nesse momento tem sempre o risco dela acabar, digamos, não tendo resultados mais práticos. Essa é sempre uma preocupação em qualquer tipo de CPI. A gente tem um histórico de comissões parlamentares mistas, né, ou que aconteçam só na Câmara dos Deputados, por exemplo, ou só no Senado, e que efetivamente existe um esforço muito grande, muito investimento, recursos sendo destinados ali e com pouco resultado, de fato, pós-relatório final. Nesse caso, vamos esperar que isso seja diferente, mas, de qualquer forma, eu acho que a posição do Contarato me parece ser uma posição interessante. Por quê? Porque o que ele está dizendo? Que defender uma agenda de combate ao crime organizado não é inconcebível, não é incompatível com uma defesa de direitos humanos. E isso é importante porque vale a gente lembrar que, quando a gente tem o crime organizado, impedindo que os trabalhadores possam ir e vir das suas casas, ir e vir das escolas, dos trabalhos, enfim, que impede, ao dominar os territórios, impede que a população consiga viver normalmente e acessar direitos, serviços, etc., isso é uma violação de direitos humanos. Então, o que a gente está falando basicamente é que a população que fica refém do crime organizado tem seus direitos violados. Isso é um tipo de violação. A crítica que se faz o fato de que no Brasil a gente não tem pena de morte, a gente não tem execução, ou seja, a polícia tem digamos, a atribuição de, em confronto, em algumas situações, se defender terceiros, e isso pode resultar em mortes. Agora, o que não pode ter é a polícia entrar num território em que você tem, de fato, crime organizado violando o direito das pessoas comuns e executar essas pessoas sem passar por um processo judicial. Então, são coisas diferentes. Isso também é outro tipo de violação. Então, basicamente, eu acho que nesse caso, não se trata de defender um lado, porque não se trata de defender, digamos, bandidos versus polícias versus população, mas sim de enfrentar de frente todos os tipos de violação de direitos humanos. E nesse caso, eu acho que a posição do Contarato, inclusive pela sua experiência na segurança pública, e o Contarato ficou uma figura que para a gente deu notoriedade, inclusive na época da Covid-19, na CPI da Covid-19, e ele, enfim, tem posições que são posições em que tem uma experiência da segurança pública pela sua experiência de ter sido delegado da Polícia Civil. E, nesse caso, também sua experiência como professor de direito, como alguém que lida com essas questões também do ponto de vista de reflexão. Então, acho que, nesse caso, tem tudo, de fato, para que a gente possa ter, espero, resultados interessantes. Agora, o histórico de CPIs que a gente tem no Brasil não tem sido muito otimista em relação aos seus desdobramentos.
a ver, espero que nesse caso seja diferente, mas inclusive a própria proximidade com as eleições e o que a gente já falou anteriormente de como esse debate está em disputa, pode sim acabar fazendo com que a CPI não consiga, de fato, entregar os melhores resultados que a gente espera como população, né, como cidadãos comuns. Além também dessa questão, o escopo como um todo da discussão me parece um tanto amplo, né, Ronilson? Eu queria te ouvir também em torno dessas expectativas, mas trazendo até esse destaque do Contarato agora, trazendo justamente questões sobre as investigações devendo atingir políticos e o andar de cima das organizações. Queria uma ajuda sua para entender o que ele está falando com um trecho como esse aqui, uma vez que a gente sabe que tem imbricações ali em tudo quanto é lado quando a gente está se falando de segurança pública. Não é um tema fácil de se investigar. Qual que é o poder de uma CPI dentro disso, de mudar alguma forma esse cenário, ou fica ali muito ambicioso, na sua opinião? Essa é uma crítica antiga, né, dos movimentos de direitos humanos e movimento da sociedade civil que falam sobre segurança pública, né? Como as investigações, e isso é sempre muito hostilizado pelo campo, sobretudo pelo campo da direita, quando isso é colocado, né? Colocam como uma frase que, no final das contas, serve como uma espécie de subterfúgio para ser mais leniente com o criminoso, que é uma acusação, obviamente, absurda, como a Isabela bem descreveu. Então, essa crítica de que esse tipo de investigação, como essa CPI, que vai ficar rodando em torno de facções criminosas e traficantes no território, sem levar em consideração em que isso exige uma estrutura por detrás. Quer dizer, qualquer especialista em segurança pública sabe que uma facção não tem esse nível de força, de entrada, de influência, sem contar com uma estrutura que a proteja de alguma forma, e essa estrutura é mantida a dinheiro, essa estrutura é mantida a privilégio, essa estrutura gera muito dinheiro, essa estrutura gera muito privilégio, e ela, de fato, não está na favela, não está nos morros, ela está nos palácios, ela está no parlamento, ela está em muitas casas legislativas em várias partes da cidade. É uma relação que precisa ser olhada com seriedade e com muito cuidado, e eu acho que é disso que o Contarato está falando, né? Que ele tem noção e de que ele tem plena convicção de que, se a CPI ficar rodando em torno de facções, de um ou outro traficante, de chamar um ou outro chefe de polícia para falar sobre operações, sem que ela consiga chegar no cerne das questões que estão para além daquilo que está na favela, além daquilo que estão nos territórios, mas aquilo que está no que é chamado no andar de cima. O que é o andar de cima? Aonde as decisões são tomadas, aonde o dinheiro entra, e é muito dinheiro, né? A gente chegou a ver muito perto disso, né? Na famosa CPI das milícias, décadas atrás, a gente chegou a ver muito perto disso naquela condenação da cúpula do bicho, né? Como se descobriu que era impossível a sobrevivência do bicho sem toda uma estrutura que envolvia também as instituições policiais e um universo político muito grande e muito amplo. Não é diferente com relação às facções criminosas, e a gente sabe disso. E aí, assim, para terminar, dentro do que você falou desse escopo, né, muito amplo, de fato, alguns parlamentares, quando falam da CPI, falam na CPI de uma maneira propositiva, né, que ela vai vir trazer alternativas, não necessariamente soluções, mas alternativas para pensar segurança pública no Brasil com seriedade e para além de questões partidárias. Outros pensam na CPI como fazendo justiça, identificando, fazendo proposições de condenação, de investigação, de julgamento, de lideranças, inclusive lideranças das facções criminosas e as suas imensas relações de poder.
É um tema extremamente amplo, é muito difícil que isso se preserve, né, de influência de um debate partidário no ano eleitoral. Com relação a isso, eu somo o meu ceticismo ao da Isabela. As nossas experiências de CPI nos indicam que elas não vão levar a nada, sobretudo em ano eleitoral. Mas, se a gente pode ter algum tipo de esperança, eu acho que é essa seriedade com a qual o Contarato, ao menos, tenta inicialmente dar um ponto de partida na CPI.